Teoria do dano acumulado. Então chegamos à parte final do curso. Nós já passamos detalhadamente por todos esses temas e agora a gente resulta na teoria do dano acumulado. A atualização que a gente tem no algoritmo de fadiga é o seguinte: temos aqui a parte que trata o SN do CP e o SN, ou seja, a gente tem que corrigir só o que for diferente. Tem aquela parte que diversifica se é tensão normal ou tensão de cisalhamento. Daí nós temos as aplicações dos critérios de falha. Para isso a gente precisa calcular as tensões máximas e mínimas, fatores de consideração de tensão, médias e alternadas, e aí aplicar o critério para vida infinita, Soderberg, Goodman ou Gerber, ou vida finita. E aí caso ocorra falha, ou seja, quando o coeficiente de segurança for menor do que 1, precisa fazer a previsão de vida. E para estimar a durabilidade a gente tem dois modelos, o modelo de Baskin e o modelo de Morrow. Só que agora, nessa aula, que vai ser a aula final, eu vou introduzir para vocês a teoria de Palmgren-Miner, que vai ser utilizada, por exemplo, quando a gente fizer análise de rainflow, tivermos vários ciclos de carga e nesses vários ciclos de carga a gente tiver mais do que um ciclo que causa falha na peça. E aí a gente vai usar a teoria do dano acumulado, ou também chamada de teoria de Palmgren-Miner, para poder contabilizar qual é a durabilidade final da peça. A fadiga dos materiais era um mecanismo muito incompreendido e temido porque qualquer componente de engenharia poderia falhar no momento menos oportuno. E essa falha acontece em tensões que são inferiores à tensão de escoamento. O estágio atual da pesquisa ainda tem uma série de áreas cinzentas sobre alguns pontos que são muito delicados no mecanismo de fadiga. Mas as cientistas, as engenheiras e os engenheiros de materiais agora têm um entendimento muito melhor do processo físico que acontece em peças que estão sob carregamentos cíclicos. Alguns parâmetros específicos eles afetam o progresso da fadiga. Por exemplo, taxa de carga, amplitude da carga cíclica, algumas condições do ambiente, por exemplo, se tem corrosão, se existe a fragilização por hidrogênio. E a fadiga acaba se manifestando da seguinte maneira: aparecem trincas, que muitas vezes não são visíveis. O número e o tamanho das trincas aumentam gradualmente por meio das solicitações cíclicas. E aí, se a peça não for substituída, pode acontecer uma falha catastrófica do material. E o ponto que a gente já citou várias vezes é que essa falha final ela acaba acontecendo em uma carga muito menor do que uma carga para causar falha em um item que não foi danificado. A gente sabe que nenhum material é perfeito. Tem uma série de descontinuidades que já existem nos materiais. À medida em que existe o progresso das trincas, é fundamental que a gente lance mão das medições, que faça uma observação de quais são os códigos e quais são as normas vigentes para aquelas peças, que a gente se atente aos padrões de inspeção, que a gente faça simulações para poder estimar como é que a fadiga vai progredir. A fadiga não regride, então em cada ciclo de cargas gera uma deformação plástica microscópica. E o avanço da trinca, obviamente que nesse caso só foi visto porque a peça falhou e a gente fez alguma análise metalográfica na peça, o avanço da trinca ela deixa marcas. Tem marcas macroscópicas, que são as marcas de praia, e tem as marcas que são microscópicas, que são as estrias. E aí, na medida em que existe a carga e descarga, acontece uma mudança no plano de escorregamento. Isso gera extrusão ou intrusão, que são os concentradores de tensão. Isso se configura em nucleadores de trinca. A trinca se propaga no plano de cisalhamento dos grãos até que ela tenha energia suficiente para rasgar o grão perpendicularmente. Então, no exercício passado, a gente tinha essa situação. A gente tinha um eixo sujeito a um carregamento cíclico, no qual o gráfico de tensão era apresentado para a gente. E nós usamos o algoritmo de contagem de rainflow. Inclusive eu estou mostrando para vocês agora esse slide, porque esse slide mostra aquilo que vocês terão disponível no formulário em relação ao algoritmo de contagem de rainflow. Então tem aqui as análises e como é que o algoritmo deve ser feito. Então no exercício do eixo sujeito ao momento fletor, onde o fabricante informava que a peça era capaz de suportar mais de 200 mil ciclos de carga, a gente descobriu através do algoritmo de rainflow que se a peça estiver sujeita somente ao ciclo CD, ao utilizar o algoritmo de rainflow, a gente descobriu o seguinte, que se a peça estivesse sujeita somente ao ciclo CD, ela teria essas tensões médias e alternadas, e aí a gente aplicou o critério de Soderberg para calcular o coeficiente de segurança da peça. E aí, através do critério de Morrow, a gente consegue estimar o número de ciclos que a peça suportaria se ela estivesse sujeita somente ao ciclo CD. Daí, usando o algoritmo de rainflow, a gente descobriu que a peça também está sujeita a um outro ciclo de cargas chamado de BE, que tem as tensões máxima de 500 MPa, mínima de 400 MPa,
a gente utilizou o fator de concentração de tensão KF para calcular as tensões média e alternada, também em megapascal, obviamente, e aí nós usamos o critério de Soderberg, que era informado no enunciado, para calcular o coeficiente de segurança dessa peça se ela estivesse sujeita só e somente ao ciclo B. E aí, como o coeficiente de segurança deu menor do que 1, a gente utilizou o modelo de previsão de durabilidade informado no enunciado, que foi o modelo de Morrow, para estimar o número de ciclos que a peça suportaria se ela estivesse sujeita somente ao ciclo B. Vocês percebem que eu fico insistindo nessa questão de somente, porque é exatamente isso. Nossa formulação no momento está preparada para calcular e fazer previsões quando a peça está sujeita somente a um ciclo de cargas, somente a uma tensão máxima e uma tensão mínima, somente a uma tensão média e uma tensão alternada. Então foi o que aconteceu. O algoritmo de Brainflow mostrou que a peça também está sujeita ao ciclo de cargas AF, que tem tensão máxima 600 megapascal, tensão mínima 0, e aí com o fator de concentração de tensão KF a gente conseguiu calcular as tensões média e alternada do ciclo AF. Daí a gente usou o critério de Soderberg para estimar qual era o coeficiente de segurança dessa peça sujeita somente ao ciclo AF. E aí a gente percebeu que a nossa formulação matemática indica que vai ocorrer fadiga. E a regra que a gente combinou é, se ocorrer fadiga, a gente precisa estimar quando. Nós aplicamos o critério de Morrow e estimamos que se a peça estivesse sujeita somente ao ciclo de cargas AF, ela suportaria esse número de ciclos. E claro, esse exercício dá um trabalho de replicar os cálculos, mas a gente usa uma planilha de cálculo e fica tudo bem, entenderam? Não é o problema. A quantidade de cálculos, o volume de cálculos, a gente não tem que se assustar, não tem que ser um empecilho, porque a gente usa uma planilha de cálculo e está tudo bem. Temos que utilizar as ferramentas computacionais que estão ao nosso dispor. Só que agora vem uma questão muito interessante, porque a gente sabe que a peça está sujeita aos 3 ciclos de carga ao mesmo tempo. E é para isso que serve a teoria de Palm-Green-Miner, que eu comentei bem no início do curso, porque eles criaram um modelo de previsão para calcular o dano acumulado. O dano acumulado significa a peça está sujeita a esse carregamento e a esse carregamento e a esse carregamento, ou seja, a trinca vai se propagando cada vez que o carregamento de cargas vai acontecendo. Por isso que se chama a teoria do dano acumulado. Então eu vou te apresentar a teoria de Palm-Green-Miner na sequência. Confere aí, por favor.